Fala galera, sejam bem-vindos ao Vinologia, o canal onde vamos juntos descomplicando a ciência do vinho. Não esqueça de assinar o canal e deixar seu like aqui no vídeo. Você com certeza já deve ter se perguntado isso. Vinho com madeira realmente faz diferença? Isso é sinal de qualidade, né? Como é que funciona? Afinal, que negócio é esse de ter madeira no vinho? Se você já teve essa dúvida, fiquem tranquilos, que vamos juntos aqui descomplicar isso para vocês. Bom, em primeiro lugar, eu tenho que explicar o que significa ter madeira no vinho, né? Afinal, você adiciona madeira no vinho, como é que funciona isso? Na verdade, isso é uma etapa do processo de produção do vinho, né? Primeiro você colhe a uva, depois você leva ela para a cantina, que a gente fala da vinícola, e você esmaga ela e começa o processo de fermentação em si, vai para os tanques, enfim, tem todo o processo de vinificação em si. Depois, alguns vinhos, isso é uma decisão que o enólogo toma, tá? Não necessariamente, de novo, isso é melhor ou pior, é uma questão de decisão do enólogo, que características ele quer passar para o vinho, e ele leva ele para passar o que a gente fala um estágio em barricas de carvalho, né? Então, quando a gente fala madeira no vinho, a gente está se referindo geralmente aos barris de carvalho. Existem algumas variações, como o balseiro, que é uma barrica, na verdade, muito maior, que tem uma capacidade de litros muito superior. A barrica de carvalho tradicional, que a gente fala barrica bordalesa, né, que era muito usada em Bordeaux, na França, ela é de 225 litros, né, que é a padrão. Então, você estagia o vinho nesse barril, nessa barrica. Aí o tempo pode variar, isso varia com o que o enólogo quer, com legislação de cada região, isso é muito variado no mundo todo, tá? Também não necessariamente é melhor ou pior, é uma questão de característica que você quer trazer para a bebida. E aí você vai adicionar elementos realmente diferentes. Por exemplo, a própria o carvalho, né, que é a madeira utilizada, ela tem características tanto de suavizar alguns elementos do vinho, você transmite tanino, é verdade, né? A madeira também tem um pouco de tanino, que é uma substância mais agressiva, aquela que dá aquela sensação de seca na boca, mas ele também dá estrutura para o vinho, dá longevidade para o vinho, isso é interessante. Mas em contrapartida ele também suaviza uma série de elementos que tem ali e faz com que o vinho fique mais harmônico, né? Ele ganha uma estrutura, mas também ganha uma complexidade maior, tanto de estrutura quanto de aromas, tá? Isso é muito importante também. Mais para frente a gente vai falar disso. Muitos dos aromas que a gente percebe no vinho não vem da uva ou do processo de fermentação, vem das barricas de carvalho, né? Os principais tipos de carvalho que se encontra no mundo, ou seja, os maiores produtores do mundo, são os Estados Unidos, né? O carvalho americano, o carvalho francês, que é tido como o melhor, né? O principal, os grandes vinhos franceses de Bordeaux, todos eles se estagiam em barricas de carvalho franceses. E existe, por uma questão de mercado, o carvalho chinês, que compete com o americano e o francês em termos de custo. Então, geralmente, você faz um balanceamento, dependendo do tipo do vinho, se é um vinho mais simples, de entrada, ou se é intermediário, se vai ser um vinho mais top da vinícola, você pode brincar com isso. E uma coisa que pesa muito também é quantas vezes você utilizou aquela barrica. Quando você fala, isso é carvalho de primeiro uso, então quer dizer que foi a primeira vez que aquela barrica foi utilizada. Depois você pode usar, você tira aquele vinho, né, e coloca um outro, depois outro e outro. Você vai passando isso. Só que quanto mais vezes você usa a barrica, ele vai perdendo a capacidade de transmitir aromas e características. Então chega uma hora que até ele não tem mais efeito prático, tá? É muito comum algumas vinícolas, inclusive, venderem esses barris utilizados para destilarias que produzem whisky, por exemplo, que tem a sua aplicação lá, porque ele não precisa tanto dessa complexidade aromática. Uma questão também importante da gente colocar é a questão do custo, né? Uma barrica de carvalho, ela é muito cara, principalmente as novas, né? E aquela questão de francês, americano e chinês varia muito. Então, tem barricas de carvalho que podem custar 1.000 euros ou mais do que isso. Então, ela adiciona um custo significativo ao vinho. Então, vinhos que passam por madeira, em geral, sim, eles são mais caros do que o que não passa. De novo, não é questão de qualidade, mas há um efeito no preço natural, que é um elemento a mais na produção. Outra coisa importante é a gente saber a diferença de amadurecimento e envelhecimento, tá? Quando a gente está falando de barrica de carvalho, a gente está falando da fase de amadurecimento, ou seja, o vinho amadurece nas barricas de carvalho. E dependendo do que o enólogo quer e da legislação da região, ele precisa, depois do estágio em barrica, passar um estágio em garrafa ainda na vinícola. Isso é o que a gente chama de envelhecimento.
Então o vinho amadurece nas barricas e envelhece nas garrafas. Algumas vinícolas fazem isso por até alguns anos, tá? Então você pode passar, por exemplo, 6 meses na barrica e 1 ano em garrafa, 2 anos em barrica e mais 1 ano em garrafa, enfim, é muito variado isso, tá? E de novo isso vai ter características diferentes, suavizando, potencializando alguns elementos e trazendo mais ou menos complexidade aromática para a bebida. Bom, mas para a gente no dia a dia, efetivamente, qual é a diferença que o uso da madeira traz, né? O que a gente percebe quando a gente está degustando o nosso vinho, né? Então eu tenho aqui 2 exemplos, né? Esse vinho que não passou por estágio em barrica de carvalho, ou seja, ele foi da fermentação dos tanques direto para a garrafa, né? Não teve nenhum tipo de contato com a barrica. E esse vinho aqui, que ele é um Rioja da Espanha, que é uma região que tradicionalmente os vinhos estagiam por até longos prazos em barrica de carvalho, traz características bem marcantes da região. Qual é a diferença principal que você vê de um e de outro, tá? O vinho que não passa pela barrica de carvalho vai ter geralmente menos corpo, menos estrutura do que o vinho que passa em barrica, né? Isso ele fica mais leve, e na questão aromática, isso é nítido, você vai ver muito mais fruta, tanto fruta vermelha quanto fruta negra, no caso de um tinto, né? Como até aromas florais também. Isso é muito comum de você perceber. Como você não tem outros elementos sobrepondo esses aromas, os aromas naturais, vamos dizer, nativos da própria fruta se sobressaem, né? Já o vinho que passa em barrica de carvalho, você já vai ter outros aromas, é bem mais complexo, às vezes é até difícil você diferenciar. Você sente o aroma da fruta, obviamente, ela está ali, mas você já tem uma gama de aromas que estão por cima, tá? O que é muito comum você perceber alguma coisa ligada à baunilha, é uma característica do carvalho, muito sente em chocolate, é muito comum também você ver aromas de café ou torrefação. Isso vem porque a barrica de carvalho, quando ela é feita antes do uso, ela passa por uma tosta, ela é efetivamente queimada uma parte dela. E dependendo do grau dessa torrefação, você pode ter um aroma mais ou menos intenso em relação a isso. Muitos associam isso ao café, porque tem a ver com aquela questão de torrefação dos grãos, né? Então é muito comum, tá? E no dia a dia, como é que você sabe que o vinho que você está tomando passou ou não por madeira? Depois, com uma certa experiência com treino, ao você degustar o seu vinho, no aroma você já vai sentir essas características que eu falei, isso vai ser mais natural, você vai colocar, não, isso aqui fatalmente passou por madeira, ainda que seja, você não pode determinar o tempo, é difícil cravar o tempo, então você já vai saber que tem aqueles elementos ali. Mas, geralmente essa informação pode estar constando no contrarótulo do vinho, mas geralmente o mais fácil é você pesquisar mesmo, buscar informação. Você pesquisar pelo vinho, ficha técnica, ir no site da vinícola e ver por quanto tempo, geralmente na ficha técnica ele bota. Estagiou em tanto tempo, em barrica tal, uns detalham mais se é primeiro uso ou não, muitos não falam isso, mas pelo menos você vai saber que tem passagem pela madeira e o que você pode esperar disso. Se você é uma pessoa que gosta de vinhos com madeira, vale a pena buscar essa informação para você saber o tipo ou a característica que você vai encontrar. Espero que vocês tenham entendido a dinâmica de como é que a madeira é utilizada no vinho. Ela não é obrigatória, não é sinônimo de qualidade, simplesmente é uma questão de que características você quer trazer para a bebida. Você pode ter mais ou menos estrutura, você pode ter mais ou menos complexidade aromática, é uma questão do que a proposta do vinho né? O que o enólogo espera daquilo, ou também às vezes algumas questões de legislação da região produtora, como a gente falou, mas o que importa é o seu paladar, você que vai determinar se é melhor ou pior aquele vinho. Há quem só tome vinho sem madeira, que acha que a característica da fruta deve sobressair, há quem prefira vinho só com madeira, porque essa integração de madeira com a fruta é a grande obra de arte, né? Ou há também quem não se importe e deguste um pouco dos dois, né? Tudo tem esse momento, tudo tem a sua combinação perfeita, seja na harmonização, na companhia, enfim. Você que com a sua experiência, com a sua própria descoberta, degustando e experimentando gente, você vai saber o que mais lhe agrada, tá bom? Então, esperamos ter ajudado a descomplicar um pouquinho mais a ciência do vinho. Saúde!